Olá, sejam muito bem-vindos, muito bem-vinda ao segundo dia do nosso evento Dólares que Trabalham, onde você vai ter a clareza e a direção que você precisa para construir a sua renda infinita em dólar aqui nos Estados Unidos, tá? Ou seja, que dinheiro é esse? É o dinheiro que vai patrocinar a sua liberdade financeira. É o dinheiro que vai fazer você parar de trabalhar duro e pesado nos próximos anos. E a gente está falando muito de longo prazo, parar de trabalhar, mas existem outras etapas que o dinheiro também compra, que o dinheiro também paga. A gente vai falar também sobre isso. Você vai aprender o passo a passo aplicado por quem? Por mim, mas também pelos meus alunos, tá? Além de conhecer mais profundamente as oportunidades que vão acelerar sua renda infinita em dólar. Para você ter uma ideia, eu tenho uma aluna que antes de virar minha aluna, ela participou de um evento parecido com esse daqui, entendeu? E olha só o que ela falou sobre essa aula. E aí o pouco que eu já sabia, né? Eu não sou, vou te falar que assim, eu não sou uma pessoa medrosa para investir, mas eu tenho que saber onde eu tô pisando. Eu queria ter certeza que o meu dinheiro não estava na minha conta de débito aqui para eu usar a qualquer momento, entendeu? Eu queria ele longe de mim, então foi isso. E através de você, da sua live, que eu encontrei, foi através do curso também, aprendendo que tem várias corretoras que eu não sabia. Nem se você colocar no Google isso não aparece. Não, que demais, né? Esse sentimento que a Dani teve, que a Daniele teve, é o que eu quero despertar em você hoje, tá? Foi exatamente isso que eu também senti. Quando eu decidi mudar de vida financeira, eu também não sabia por onde começar. Eu também pesquisava no Google. Eu não sabia nem o que pesquisar, para te falar a verdade, no Google, entendeu? E aí, por isso que eu criei esse evento, para te dar essa clareza, mais profundamente. Coisas que eu não tive. E para evitar que você erre exatamente onde errei. Entendeu? E a gente começou esse evento na aula 1, falando sobre as grandes oportunidades de começar a construir a sua renda infinita em dólar. Como a conta poupança, aquela que rende mais de 100 vezes do que uma conta poupança normal, né? A gente também fez uma análise profunda sobre compra de imóveis lá no Brasil, como uma opção de construir uma renda, né? Uma fonte de renda. E por fim, a gente passou por um aprendizado descomplicado sobre finanças. Inclusive, quem assistiu a aula 1 já sabe qual é o seu perfil de investimento, já fez o teste, né, que eu mandei para você, que eu disponibilizei junto com essa aula 1. Se você ainda não assistiu a aula 1, eu vou pedir para você parar esse vídeo agora. Corre lá. Aqui embaixo na descrição tem como você achar o link desse vídeo. Procura lá a aula 1. Faça esse teste. Tanto o teste quanto o aprendizado da aula 1 são fundamentais para você entender o tamanho da oportunidade da aula de hoje, beleza? Então, corre lá. Depois volta aqui, hein? Então, vamos lá. Hoje você vai aprender sobre como acelerar a sua renda infinita em dólar da forma mais segura e eficiente que existe hoje no mercado legalizado. Legalizado, tá, gente? Eu falo sempre essa palavra porque parece esquema e não é esquema. Você tá vendo como eu ajo com muita integridade com vocês. Sempre. Porque quando você aprende esse tipo de conhecimento, né, muita gente pode te oferecer oportunidades parecidas ou oportunidades disfarçadas de investimentos. Porém, totalmente sem segurança, sem eficiência, às vezes não sendo uma prática legal, mas às vezes sendo uma prática legal mesmo assim, vai ser uma péssima decisão. Né? Então, muita gente já perdeu muito dinheiro com promessas absurdamente fáceis e rápidas. É tudo o que eles mais prometem, facilidade e rapidez. Por isso que hoje eu vou te ensinar, por isso que hoje você vai aprender a melhor forma que existe no mundo dos investimentos em grandes empresas, as empresas globais que existem. Isso mesmo, eu tô falando do quê? De ações. Sim, eu tô falando de bolsa de valores, sim, eu tô falando de renda variável. Sim, eu tô falando que você pode ser sócio das maiores empresas do mundo. De forma segura, de forma simples, de forma descomplicada e com ganhos acelerados, tá? Comparada a outras opções de produtos financeiros oferecidos. Por quê? Pelos bancos. Essas ofertas, desconfie. O banco te mandar essas ofertas, né?
Desconfie, quem é que tá ganhando mais? Ele ou você? E por que eu decidi trazer uma aula inteirinha sobre isso hoje? Porque, gente, presta atenção. De acordo com a Fidelity Investments, que é uma corretora aqui nos Estados Unidos, uma das maiores, uma das mais antigas, uma das mais respeitadas e conceituadas, ela tem um artigo. Ela tem um artigo, um estudo, uma pesquisa que existe desde 1996 e ela vem sendo atualizada com informações atuais. E nesse artigo diz que 79% dos milionários, ouça bem esse número, 79% dos milionários são self-made. Como assim? O que é isso? Lá ele é claro, aqui está excluindo herdeiros e estamos também excluindo esses grandes empreendedores. Porque disputar com Elon Musk não é legal, né? Disputar com Mark Zuckerberg não rola. A 89% daquele, existe um grupo de milionários. 79%, aí você para olhar como esses caras conseguiram ficar milionários, né? Deve ser herdeiro, deve ser milionário. Esse artigo diz que 79% a galera era a massa. Eles investiram da seguinte forma: com constância, disciplina e uma boa metodologia. Mas como, Thelma, que eu não sabia disso? Eles trilharam o exato caminho que você vai aprender hoje aqui nessa aula, tá? O que eles fizeram então? Eles aprenderam a investir. Eles aprenderam a multiplicar o seu dinheiro, o dinheiro que eles fazem lá no trabalho deles, tá? O dinheiro que é fruto, esse dinheiro suado que você faz. Então ele pegou esse dinheiro e multiplicou esse dinheiro. Vou te explicar uma coisa. O governo americano e as empresas privadas incentivam meio que obrigatoriamente que os seus funcionários invistam no longo prazo, né? Como que acontece? Imagina o seguinte: todos os meses um dinheiro sai lá do contra-cheque, né? Do paycheck. E ele precisa obrigatoriamente ele vai para um fundo, né? A 401k, a IRA, as contas de aposentadoria. Eles pegam do paycheck um valor, isso aqui é para sua aposentadoria, bota lá nessas corretoras, dentro dessas contas de aposentadoria e investem por anos. E aí depois de anos, esse dinheiro multiplicou e tornou inclusive vários americanos milionários. Porque você acha que esses americanos aqui dependem do Social Security? Vocês acham isso? Vocês sabem que não, né, gente? Estou sendo um pouco irônica. Vocês sabem que não. Isso daqui é um plano de aposentadoria. Eles fazem isso com constância, disciplina, é uma boa metodologia. E nós, imigrantes, pelo contrário, nós não temos essa clareza. A gente não foi ensinado a montar um plano para parar de trabalhar. A grande maioria está aqui vivendo de trabalho em trabalho, vivendo da força do seu trabalho, gerando dinheiro para conseguir se sustentar nesse ritmo frenético, Por isso que a gente precisa focar em plantar hoje a árvore, que vai te dar sombra lá na frente. Qual é a sombra que você tem hoje? Nenhuma, você não plantou, não é isso? Então eu tô aqui falando com adultos responsáveis pelo seu próprio nariz, pela sua família. Então presta atenção que agora tá passando na sua frente uma oportunidade de mudar a sua vida financeira, o seu futuro de uma vez por todas. Com trabalho e com o dinheiro que você tem hoje, com a situação que você tem hoje, até mesmo com dinheiro que você nem tem. Temos que tirar isso da nossa cabeça, sabe? Essa história de que a gente não vai conseguir chegar lá. Tira isso da sua cabeça. Eu tô aqui para te mostrar que é trilhando o mesmo caminho que você também vai conseguir. Então pega o papel e a caneta, porque essa aula vai mudar a sua história financeira. Vai transformar a sua história, a sua vida, beleza? Então imagina você aí, sentado, dentro de casa, tá aí tranquilo, me assistindo. Ou tá sentado ou tá trabalhando, não sei. E tem uma empresa multimilionária, com uma gestão incrível, com as mentes mais brilhantes, os CEOs mais disputados do mercado de trabalho, lá trabalhando para gerar dinheiro para você. Parece bom demais para ser verdade, né? Parece, eu sei. Mas a verdade é que é possível. É verdade mesmo. Existe uma quantidade enorme de empresas que estão empenhadas em crescer
Elas querem crescer, elas e vão crescer. E se você quiser, hoje mesmo você pode colaborar com o crescimento dessas empresas. E por consequência, você vai ter acesso a parte do lucro dessas empresas como acionista. Você pode investir em empresas fortes, empresas saudáveis e que estão na maior economia do mundo, na maior moeda do mundo. Por exemplo, Walmart, Coca-Cola, Bank of America, Disney, Starbucks, Amazon e tantas outras que apareceram aí na sua cabeça. E essas empresas estão na Bolsa de Valores. E você pode se tornar sócio dessas empresas comprando as famosas ações. E algumas com menos de $100. E assim, aí você já vai começar a receber parte dos lucros, os dividendos. Para falar a verdade, tem empresas vendendo ações menos de $10, né? Ações, pedacinho da empresa. Então, assim, é muito acessível, entendeu? Então, eu até deixei aqui alguns valores dessas empresas. Isso muda, né? Todo dia é um preço diferente. Imagina, eu sempre brinco. Você vai no mercado, todo dia o tomate é o mesmo preço? Não, né? Varia. Então, imagina isso. Imagina as suas amigas indo lá fazer compras no Walmart. Você, a sua família, fazendo compras no Walmart, no Costco. E você recebendo parte do lucro, parte do consumo delas, né? E aí vem outra dúvida. Thelma, esse negócio de investir em bolsa é seguro? Eu tenho medo do caramba, eu ouço falar tanta coisa disso. A pergunta que você precisa se fazer não é se investir na bolsa é seguro. A pergunta certa é, essa empresa que está na bolsa é segura? Sabe, investir em Disney, Coca-Cola é seguro? Quando é que você acredita que as pessoas vão parar de consumir Disney, não só ir à Disney? Quando é que você acha que as pessoas vão parar de consumir Coca e todos esses drinks que elas compram? A Coca-Cola parece que é uma monstra, né? Cheio de tentáculos. Starbucks, quando é que você acha que a pessoa vai parar de tomar um Starbucks, fazer compras? Então, o tempo prova que é seguro sim. Mas eu também trouxe um outro dado muito importante para você. Robert Shiller, que ele foi meu professor em Yale, inclusive. Ele foi ganhador do Prêmio Nobel de Economia. Ele diz o seguinte, apenas 1% de chance de alguém perder investindo para o longo prazo. Ou seja, você tem 99% de chance de ganhar dinheiro no longo prazo. Por que não deu 100% de chance? Porque 100% só que a morte chegará, né, gente? Ah, Thelma, mas se eu investir aí em uma empresa essas que a gente acha que nunca quebraria e acabaram quebrando? Tipo, Xerox, Kodak, Blockbuster, lembra? Ou várias outras. Como é que faz nesse caso? Aí meu dinheiro, ó, vai-se embora. Olha, essa é realmente uma desconfiança muito normal. Até porque lá no Brasil, o modelo de investir lá no Brasil é investir desse jeito. Você vai lá e compra uma ação. E para isso, você precisa aprender a fazer essas escolhas. Você vai precisar analisar números, decidir se é bom ou não para você. Se continua, uma vez que você compra, você ainda tem que saber, será que eu continuo? Continuo por quanto tempo? Lá no Brasil, a forma mais rentável que existe, porém, não é tão segura, é fazer o que a gente chama de stock picking. Mas por que não é tão seguro? Primeiro que você precisa entender de mercado, de finanças, de contabilidade, tem que saber fazer balanço, tem que saber várias coisas que você não sabe se você não trabalha com isso. Tem até uma frase no mercado financeiro que diz que para investir no Brasil precisa ser para profissional, precisa ser profissional. E é mesmo, porque você vai precisar realmente dominar muitos esses números, vai precisar entender e ler todos esses balanços. E o motivo, obviamente, se dá pela economia. A economia brasileira é instável, entendeu? É um mercado de investidores mais jovem, mais maduro. É o real, é diferente. É bem diferente. Aqui nos Estados Unidos, o cenário é totalmente oposto. Totalmente diferente. É um cenário bem diferente. É um mercado mais maduro, com a melhor economia do planeta. Então, a forma mais segura e rentável é de não alocar diretamente na empresa, não comprar a ação diretamente. Porque a forma mais segura e rentável de se investir aqui nos Estados Unidos é através de asset allocation. Entendeu? O que é asset allocation? E o porquê, né? Asset allocation é um jeito de investir, um estilo de investimentos que é assim, ó, você pega seu dinheiro e compra uma ação em um grupo de ações. Então, quem é que fez esse grupo de ações? Existe uma empresa que ela é gestora dessas ações, que são conhecidos como ETFs ou Index Funds, tá? E aí, o
que elas fazem? Elas dominam esses números para você. Elas ficam com aquilo no radar, elas, como é que fala? Mantêm a atenção naquilo. Elas têm uma equipe de profissionais acompanhando permanentemente o mercado, todos os dias. E eles escolhem as empresas que vão fazer parte desse grupo de ações. Então a gente tem grupo de ações de empresas de tecnologia, de varejo, de imóveis, de agro, de um monte de coisa. Aí você vai lá e escolhe colocar o seu dinheiro de forma diversificada. Olha aqui outra palavra-chave. Diversificada nesses grupos, né? Então, por exemplo, se você tem $100 para comprar uma ação, você pode optar em comprar $30 de um grupo de tecnologia, $30 de um grupo de agro, $60 de grupo de varejo. Não deu 100. Aí não passou do 100, na verdade. O que isso significa? Presta atenção. Se a Blockbuster tivesse dentro de um grupo desse, de tecnologia, digamos, sei lá qual seria o grupo dela, você não perderia dinheiro. Entendeu? Sabe por que você não perderia dinheiro? Porque o gestor, quando a Blockbuster começou a cair, o gestor já tinha tirado ela desse grupo antes dela quebrar. Já teria tirado ela quando ela começou a dar sinais de queda. E eu vou além. Provavelmente o gestor desse grupo, desse ETF, desse Index Fund, ele já teria colocado a Netflix no lugar. Doeu o cotovelo agora da Blockbuster. Me responde agora, sabendo de tudo isso, é seguro ou não é seguro? E no Brasil, Thelma, não tem ETF, não tem Index Funds? Tem. Mas, historicamente, um bom profissional de mercado consegue escolher melhor devido ao tamanho do mercado. O que eu estou querendo dizer com isso? No Brasil existem ETFs, mas um gestor profissional, uma pessoa profissional, um investidor profissional, ele consegue performar melhor do que esses ETFs. Entendeu? Então, por exemplo, lá no Brasil, se a gente for investir em um grupo de bancos que estão ali na Bolsa de Valores, por exemplo, o que a gente tem de exemplo lá? Quem é que a gente tem de banco no Brasil? Itaú, Bradesco, Santander, Banco do Brasil, Caixa Econômica e Nubank agora. Simples. 5 grandes bancos, que a gente conhece também como a palavra monopólio. Agora, aqui nos Estados Unidos, tem mais de 400, eu pesquisei. Na Bolsa de Valores inteira. E isso acontece com outros setores também. Por exemplo, o petróleo. No Brasil tem o quê? A Petrobras, a PetroRio. Nos Estados Unidos, as 10 maiores petrolíferas do mundo estão aqui na Bolsa de Valores americana. Então imagina você ter que administrar esse volume de dados aqui nos Estados Unidos, não dá. É incomparável o tamanho do mercado. Por isso que lá no Brasil, inclusive outro monopólio, só tem uma bolsa. A Bolsa de Valores brasileira, que se chama B3, que é a antiga Bovespa, é menor, presta atenção, gente, no tamanho do mercado americano. Se a gente pega a Bolsa brasileira inteira, eu quero pegar a B3 toda, ou seja, todas as empresas que estão dentro da Bolsa brasileira, ela é menor que uma empresa americana. E adivinhem quem? Adivinhem quem? A empresa gigante. A que provavelmente você está bem aqui com um produto dela no braço, na sua mão, me assistindo. Isso mesmo. A B3, a Bolsa do Brasil inteirinha é menor do que a Apple. Só a Apple. Que, aliás, você tá falando com uma das acionistas. Muito obrigada, tá? Obrigada por serem meus clientes. Valeu. Estão me pagando os dividendos direitinho, viu? Brincadeira, gente. Brincadeira à parte, mas é uma forma também de te provocar. Uma forma de te explicar que esses conceitos importantes, eles são simples, tá? E eles são muito importantes para você entender o porquê que é seguro. Por que vale a pena investir o seu dinheiro aqui nos Estados Unidos e não no Brasil? Mas olha, como é mais importante ainda, entender esses conceitos sofisticados da forma que você acabou de entender. Simples, leve, com exemplos reais e sem aqueles termos técnicos, né? Palavras difíceis que fazem a gente parecer mais inteligente, aquele economês desnecessário que dificulta o aprendizado. O seu manejo com dinheiro precisa ser claro e fácil, senão você não vai ter coragem de mexer com isso. Você não vai achar que é para você. Se você não tem segurança, pode até ser que você continue, mas você não avança. Você pode até comprar uma ação aqui, outra ali, se divertir achando que está investindo, é agora.
Na verdade, investir não é um parque de diversão. Investir é coisa séria. Mas pode ser simples sim. Desde que você entenda isso de uma forma simples. Desde que você entenda isso da forma que ela é. Simples. A gente está falando da sua vida. A gente está falando do seu futuro, do seu trabalho. Ser revertido em uma renda para você usufruir aquilo que você conquistou. Porque agora quem vai estar trabalhando para pagar suas contas serão os seus dólares e não só você. Tá, eu já sei que você entendeu. E se você entendeu a importância desse aprendizado agora, gente, fala comigo. Comenta aqui embaixo. Infinita. Escreve, por gentileza. Porque eu quero saber se você entendeu que essa é a melhor forma para você construir a sua renda infinita em dólar. Beleza? Agora assim, ó, mesmo você tendo entendido, pode ser que você pense, mas Thelma, quer dizer que não vale a pena eu comprar uma ação diretamente do Walmart? Você acabou de dizer que eu posso comprar a ação com 10 dólares, mas que é mais vantajoso comprar ações ETFs, através, né, de ETFs e Index Funds. Como que eu vou começar, então, com pouco dinheiro? Você está falando que é um grupo de ações. Essa pergunta é muito inteligente. Parabéns para você. Porque parece que comprar ação desses grupos é uma coisa inalcançável, né? Parece que é uma coisa de outro mundo. Afinal, eu te disse que você leva um montão ao invés de comprar só uma. Aí você deve pensar, meu Deus. A verdade é que tem ETFs, preços variados também. 10, 15, 20, não tem... A verdade, gente, é que não tem valor mínimo, tá? Entende? Você entende porque vale muito mais a pena você colocar o seu dinheiro dessa forma do que você mesmo ir lá e ficar querendo comprar uma ação, e ficar tentando entender, ficar tentando avaliar a valuation, analisar mercado, ficar ansioso. Você entende que investir nos Estados Unidos, como se investe no Brasil, não é eficiente, não é seguro, não é rentável. Mesmo que você seja um especialista, não dá para competir com o mercado, tá? É desigual. O volume de informações é muito maior. Tem um autor de um livro que a gente gosta muito, o Bogle, ele é um autor de finanças. E ele diz assim, ó, para que procurar a agulha no palheiro, se você pode levar o palheiro inteiro? Leva o palheiro inteiro, que ali naquele palheiro ainda vai ter mais coisa boa. Entende? A agulha vai para casa, com certeza, se você levar o palheiro todo. Só que de uma forma mais rápida e mais certeira. Você viu que investir é rápido, gente? Ao invés de ficar gastando tempo procurando a melhor ação, o cavalo vencedor, o que vai estourar esse ano, o que provavelmente eu vou acertar. Você deveria gastar seu tempo melhorando seu inglês, procurando mais clientes, se profissionalizando, fazendo renda extra, fazendo mais dinheiro. Desde que os seus dólares trabalhem. Então, Thelma, tá feito. É isso. É só escolher alguns ETFs e pronto. É isso aí. Tá certo? A verdade é que não. Esse conhecimento é só um passo. Eu tô te mostrando aqui um conceito que você precisa aprender para acreditar e tomar coragem. Para saber o que existe de bom lá dentro. Coragem de começar a construir a sua renda infinita. Eu trouxe tudo isso para você, para te convencer que você não tem outra saída. Abre o olho logo. Quanto mais rápido você abrir o olho, melhor vai ser para você. A gente mora aqui nos Estados Unidos, não tem outra saída. É aprender a investir, colocar o seu dinheiro para trabalhar e ponto final. Esse evento aqui é para quem quer construir um futuro e usufruir no presente. Porque lá na aula 1, eu te apresentei renda fixa, te apresentei renda variável, que já é o básico. Para você ter aí pelo menos a sua reserva de emergência, conseguir uns objetivos de curto prazo, de médio prazo, como por exemplo viajar, comprar coisas que você gosta, que você quer, né? Mas hoje eu te apresentei a melhor forma que existe para você construir o seu viver de renda, planejar a entrada da sua casa, por exemplo, e literalmente conseguir parar de trabalhar, se assim for o seu desejo. Não, um dia você vai precisar parar de trabalhar. Eu tô falando hoje muito de longo prazo. Mas eu quero te lembrar que a partir do dia 1, né? Day 1, comecei hoje a colocar os meus dólares para trabalhar. Comecei hoje a organizar minha vida financeira. Comecei hoje a minha transformação. Você começa a usufruir agora, com constância, com disciplina e metodologia. Essa metodologia que você vai aprender agora, você vai conseguir construir a sua renda infinita em dólar. Entenderam?
E agora você precisa entender que método é esse. Que método que eu desenvolvi para ensinar brasileiros a construírem a sua renda infinita em dólar aqui nos Estados Unidos. Eu vou te falar do método para você definitivamente se convencer de que é por isso. Por isso que algumas pessoas fazem curso de treinamento e não avançam, tá? Então, como é que eu fiz? Esse método ele se baseia em 3 princípios básicos. Princípio número 1, o grande segredo das finanças. O grande segredo para aprender finanças é não falar de finanças. Olha que loucura! É não falar de finanças. É você aprender que finanças é o nosso dia a dia, a nossa vida. É a nossa convivência. Princípio número 2. Brasileiro tem que aprender apenas o que ele precisa aprender. Eu não vou ficar enchendo linguiça pra tu no teu tempo. Nem saco pra isso. Você só precisa aprender isso daqui. Quero aprender mais. Isso é se quiser. Não posso te jogar, cuspir um monte de informações que vão mais te atrapalhar do que ajudar. Princípio número 3. Brasileiro tem que ter resultado antes de começar a aprender. E por que eu cheguei nessa conclusão? Porque quando aquela Thelma lá, recém-chegada aqui nos Estados Unidos, trabalhava de limpeza, totalmente zerada no assunto, eu fui procurar aprender sobre finanças. Para aprender, construir alguma coisa aqui. E aí, o que eu encontrei? Eu encontrei economês, um monte de palavras que eu não sabia o significado daquilo. No meio da explicação, eu ficava presa naquela palavra. O que é aquilo, meu Deus? Quão é importante eu saber isso aqui? Isso aqui é importante eu saber ou não? Um monte de coisa mirabolante, um monte de coisa desnecessária, teoria solta, um monte de bagunça, não tinha sequência de importância, entendeu? Informações, um monte de informações inúteis, confusão, uma quebra-cabeça. Eu ficava perdida, distante da minha realidade. Eu achava, não, esse trem não é pra mim. Não, eu não sabia se eu tinha entendido, porque é uma coisa que você fala assim, eu acho que eu entendi. Você só sabe se você entendeu, se você pergunta e o outro fala, é isso mesmo. Eu não encontrava o motivo das coisas. O que aquilo iria ser aplicável na minha vida? O que eu precisaria priorizar? E aí, com base nisso, eu descobri o primeiro princípio. Que o grande segredo para aprender finanças é não falar de finanças. O que é importante no final das contas. O que eu preciso saber no final das contas. É entender que meu dinheiro não estava numa bolsa lá em Nova York, em Wall Street. É entender que investimentos estavam no meu dia a dia. E por quê? É porque isso que interessa. Eu só preciso saber disso para o meu dinheiro multiplicar. Enquanto o mundo estava lá se preocupando em aprender sobre valuation, eu perdendo meu tempo aprendendo aquilo. Olha, eu hoje olho para você e falo, para quê? Você não vai fazer valuation da Apple. Você não vai fazer Apple ainda. Você não vai fazer. Você não está comprando empresa. Para que você quer? Você não vai trabalhar no mercado financeiro. Para que eu vou ter que aprender termos difíceis como equity, EBITDA, ROI, valuation? Aprender a mexer em calculadora financeira, aprender a calcular juros compostos. Para quê? Para quem? Ah, Thelma, mas tem sim, né? Que aprender pelo menos a calcular juros compostos. Pelo amor de Deus! Faz conta, é site, é calculadora, é planilha. Tá cheio, ó, de graça. Simulações para fazer para você. O que você precisa aprender é onde você vai ganhar mais juros compostos. E não a calcular juros compostos. Entendeu? Então, o que isso me mostra? Isso mostra que aprender a investir nos Estados Unidos é completamente diferente de aprender a investir em outra economia. Não só no Brasil. Sabe por quê? Porque você precisa entender o contexto histórico do país. Como é que a economia funciona? Ensinar para brasileiros finanças, a gente precisa ensinar a base. É diferente um americano aprender a base para eles. Entendeu? O americano não precisa você explicar o que é uma ação. Você não precisa explicar para um americano, por exemplo, o que é uma high yield savings account. Entenderam? O brasileiro, a gente tem que aprender, a gente tem que mudar desde isso que eu tô te falando, né? Ou seja, a gente precisa ser alfabetizado em finanças, mas a gente também precisa ser alfabetizado em mentalidade. O americano já tem o hábito de investir. Ele já tem o hábito, ainda que compulsoriamente, né? Daquele jeito que eu te expliquei.
Quando ele entra no mercado de trabalho de forma obrigatória, né? O sistema já faz isso, incentivado pelo governo. Inclusive, é daí que surge a maturidade do mercado, da Bolsa Americana. Então é muito diferente você aprender, o brasileiro que mora aqui aprender. Você não precisa se formar em finanças, ou parecer ser formado em finanças, ou parecer que entende de finanças para fazer os seus dólares trabalharem para você e construir sua renda infinita em dólar. Olha só, por exemplo, você não tem que ser nutricionista para saber o que há de errado com a sua alimentação. Você não precisa ser nutricionista para se alimentar saudável, mas a nutricionista sim precisa de formação. Você pode se alimentar saudável sim. Então, resumindo, ensinar para brasileiros a investir aqui nos Estados Unidos é ensinar o que precisa e com uma linguagem e analogias que faça sentido para você. Sem termos difíceis, sem informações inúteis, sem conhecimento que não vai usar para nada, sem o que a gente chama de a maldição do conhecimento. Eu vou te falar um pouco sobre o que é a maldição do conhecimento. A maioria das pessoas que ensinam finanças, elas vêm do mercado financeiro. Então elas chegam cheias de jargões, vaidades, que a gente sabe muito bem que é um assunto que as pessoas olham, né? A gente sabe disso. Elas querem ensinar o que elas aprenderam no mercado para milionários, mas não funciona para você. Às vezes não funciona para você. Não funciona, sabe por quê? Porque você não tem a base educacional que um milionário, que um rico tem. Você não tem a mentalidade que esses caras têm e nem tempo. São trabalhadores comuns, pessoas que estão do zero e que nunca investiram na vida. Por isso que tem gente que faz 2 cursos, 1 curso e continua sem saber investir. Olha só, o Anderson, que ele é meu aluno, ele fez 2 cursos. Gente, olha que ridículo, ele fez 2 cursos de finanças e só foi entender o que era uma ação quando ele conheceu o meu método. Mas é entender mesmo, não é por cima não, entender mesmo o que era uma ação quando ele conheceu o meu método. Anderson, eu não sabia que você... Foram 2? Foram 2 cursos, uma maioria das pessoas, eu acho que tá aqui na live, já fizeram o curso dessa pessoa, chamam ela de maluca. Conhece, né? Todo mundo já tá. Eu tinha passado já pelo segundo, né? No meu? E aí... No meu curso você aprendeu o que é uma ação. Aí eu fui entender o que era uma ação, porque você falou de forma prática, básica e direta. E tem muita gente que enfeita, a ação é não sei o que, o IPO, e transforma aquilo num frufru, sabe? Quando você aprende finanças com um profissional do mercado de finanças, você tem a sensação de estar falando um dialeto próprio, né? Uma coisa desconhecida e completamente impossível de conseguir aprender. Isso acontece em muitas profissões, tá, gente? Como, por exemplo, quando você vai conversar com um advogado ou com um contador, se esse cara não se esforçar, você não entende o que ele tá falando. Praticamente, a gente fica lá se sentindo uma ameba, né? Que mora, assim, em outro país. Você já viu 2 médicos conversando? Não tô entendendo nada. Você fala assim, que é isso? Eu já trabalhei na indústria farmacêutica, né, lá no Brasil. Trabalhei por 8 anos numa grande indústria farmacêutica lá. Sabe quanto tempo eu demorei para aprender alguns termos? A falar, por exemplo, a palavra etinil estradiol sem gaguejar na frente do médico? Aprender a falar ibuprofeno na frente dos médicos? Entendeu? O fato é que a gente tem alguns vocabulários, algumas mentalidades, alguns comportamentos que são próprios daquela profissão. O fato é que se a gente aprende finanças com profissionais de mercado, a gente vai se sentir assim, perdido, batendo cabeça. O mais importante não é só sobre o que a pessoa fala, né? Não é só essas palavras, essa economia, essa coisa insuportável. O mais difícil é ela entender a sua dúvida. Gente, eu me lembro que eu tive uma dúvida específica que eu rodei. Porque quando você é profissional de mercado, até a dúvida da pessoa, você não está entendendo o que ela está querendo perguntar. Porque ela já tem muitos anos que não tem mais aquela dúvida. Então ela não entende, entendeu? Então uma pessoa que está aí há 15, 10, 20 anos no mercado, geralmente não vai te entender. Não vai entender a sua dúvida. E eu tô falando, gente, porque eu perguntei muitas vezes. E aí, quando você aprende a investir com alguém que fala a mesma língua que você, fica
definitivamente muito mais fácil, muito mais motivador. Você não se sente uma topeira, né? Você não se sente um burro. Tem aluno meu que me pede desculpa. Ai, Thelma, desculpa. É que eu não sou meio burra. Ai, que eu não sou boa nisso. Para com isso, gente. Você só não aprendeu, é só um assunto novo. Finanças é simples. É o povo que complica, fazendo disso um Olimpo, né? Cheio de deuses. Como se finanças fossem deuses. Uma coisa seletiva, privada, segregada. Pelo amor de Deus. Eu bato na tecla, gente, que finanças é simples. Sabe por quê? Porque é simples. Gente, para você investir nos Estados Unidos é simples. Você só precisa aprender. Você só precisa aprender. E você só precisa aprender o que você precisa. Também te jogar um monte de informações, o tal da obesidade mental, só vai te atrapalhar. Ah, Thelma, mas tem um monte de coisas que é importante para o mundo das finanças. Por que eu não preciso aprender tudo isso? Por que não? Por que não? A não ser que você queira ensinar, ou a não ser que você queira trabalhar no mercado financeiro. Para investir como um cidadão, construir sua renda infinita, botar seus dólares para trabalhar, você precisa de 3 etapas, nada além dessas 3 etapas. E eu vou te explicar elas agora. Bora lá, a primeira etapa eu chamo de acionando o seu sistema de recompensa. Você precisa, nesse primeiro momento, assim que você entra, fazer um raio-x das suas finanças. Sabe? Para saber qual é o ponto de partida e principalmente para fazer o seu dinheiro sobrar, eu preciso que o seu dinheiro sobre agora, porque você sente avançando. Ah, Thelma, mas meu dinheiro já sobra. Pode sobrar mais. Você precisa passar por esse raio-x. Ah, não sobra e eu tô em dívida. Vamos sair das dívidas. Mas enquanto isso, o seu dinheiro já vai fazer sobrar, já vai multiplicar. Brasileiro, treinar mentalidade, você precisa investir antes de aprender sobre investimento. Olha que louco. Mas quando você organiza as suas finanças e coloca o seu dinheiro numa Raiza, numa High Savings Account ou numa corretora, como você aprendeu na aula 1, seu dinheiro já está multiplicando, mesmo sem você investir. O que acontece geralmente nos cursos de finanças é que as pessoas aprendem um monte de teorias por semanas. Se conseguem aprender algo e começarem a investir, é só depois. Isso se não desiste no meio do caminho e nem começam a investir, entendeu? Então eu vejo o resultado quando a pessoa na primeira etapa já começa a receber recompensa, já começa a ver o dinheiro render ou o dinheiro sobrar, já começa a sentir os primeiros rendimentos. E aí sim, enquanto o dinheiro já está multiplicando, aquela pessoa está em paz. Aí ela vai para a segunda etapa, que eu chamo de túnel descomplicado. Na verdade, nem fui eu, sou péssima de nome. Quem chama de túnel é a Camila. A Camila é maravilhosa. Porque nessa etapa o brasileiro já está estudando, aprendendo sobre o mercado americano, força da moeda, os riscos, o dinheiro está lá trabalhando. Tipos de investimentos, estratégias que existem para construir a sua renda infinita em dólar para você. Só que o papo é tão bom que a Camila sente que ela entra num túnel. Você sabe o que é um túnel? Claro. Mas um túnel, vamos lembrar aqui. O túnel você entra num caminhozinho e sabe que ali tem uma saída. Então tem um caminho. Você vai indo nele, tá tudo certo. Tá seguro. Tem um caminho, tem um final. Fica mais confiante, seguro. Vê só o que ela fala. O curso, gente, ele é um túnel, assim, ó. Você vai começar ali, mas ele é rápido. Esse túnel é assim, entrei, me organizei, agora eu já vou abrir minhas contas e já vou começar a investir. É muito rápido. Tão rápido e tão certeiro que te gera... Você fala assim, não, pera, mas não é possível. E aí, depois que você aprendeu o que você precisa, depois que você passar pelo túnel descomplicado, enquanto o seu dinheiro tá já rendendo, você entra na fase 3, aquela que eu chamo de arremate final, grand finale. É a fase que você vai definir o que se adequa ao seu perfil para montar seu portfólio. Você vai descobrir tudo o que você precisa, assim, ó, eu já sei quanto que eu vou fazer, como que eu vou fazer. Eu já tenho tudo anotado, tá aqui, ó, um planner. Para você preencher cada coisa que vai fazer diferença no seu futuro. Agora você já sabe o básico para construir a sua renda infinita em dólar. Aqui vai estar pronto. E você já vai saber quanto, como e onde que você vai colocar seu dinheiro. Você vai dividir o seu dinheiro em curto, médio e longo prazo. Os objetivos diferentes. Você vai chegar mais rápido na sua aposentadoria.
e onde mais você quiser, na verdade. Você vai saber exatamente o que você vai fazer nos próximos meses. Então, olha só, por exemplo, todo dia 10, você escolhe, eu tô dando um exemplo do dia 10, pode ser dia 20, pode ser qualquer dia. Eu vou transferir X e quando esse dinheiro estiver na minha corretora, eu vou investir tantos por cento nisso daqui, tantos por cento naquilo dali, tantos por cento naquilo dali. Sabe quanto tempo que isso vai levar da sua vida? Uns 10 minutos. Ou seja, você vai ser capaz de usar 10 minutos da sua vida para fazer a sua renda infinita e segura em dólar. Você não vai investir e ficar com medo, entendeu? Você não vai investir e ficar com insegurança. Você não vai investir e ficar torcendo para dar tudo certo. Isso aqui não é cassino, isso aqui não é sorte, não é jogatina. Afinal de contas, é o seu futuro. É o futuro da sua família. É a sua segurança. Você vai investir de forma segura e rentável, usando passo a passo validado. E não usando intuição, sorte, dica, o cavalo vencedor. E é sobre esse passo a passo aqui que eu tô te explicando que eu vou falar com você na aula 3. A aula 3 você vai ter acesso a um mapa detalhado que vai fazer você 10 vezes mais rápido até a sua renda infinita em dólar. 10 vezes mais rápido. A gente vai fazer o seguinte, igual na aula anterior. Você não pode perder a aula 3 de jeito nenhum. O que eu quero fazer com você agora? Quero fazer com você agora igualzinho eu fiz na aula anterior. Porque quando a gente aprende de uma forma simples, dá a sensação de que a gente nem aprendeu, né? Fala assim, meu Deus, você só fala assim, nossa, gostei. Mas você não sabe o que você aprendeu. Por isso que é importante fazer a revisão. Até se você achar importante assistir de novo, tá? Era bom. Então, o que você fez? O que você aprendeu hoje? Aprendeu que investir em ações é um caminho para acelerar sua renda infinita em dólar. Você aprendeu as formas diferentes de investir o seu dinheiro, né? Então, a gente tem as formas mais lucrativas e mais seguras de investir aqui nos Estados Unidos. Você viu também por que o motivo que a forma de investir no Brasil é diferente de investir nos Estados Unidos. A forma que vai botar dinheiro no seu bolso é diferente. Você viu o quanto que é simples aprender a investir. Você viu que aprender sobre investimentos com profissionais de mercado, muitas vezes, é o que vai te travar, é o que vai te bloquear. Você viu que você não precisa se entupir de conhecimento inútil. Ter uma overdose de conhecimento que só te trava, te desmotiva, te faz sentir burro, te faz sentir uma topeira. Você viu que qualquer pessoa pode construir a sua renda infinita de forma simples. Então, você não pode perder a aula 3. Porque lá nós vamos abrir esse mapa. Lá a gente vai fazer esse passo a passo, tá? Com mais clareza, etc e tal. Então, eu quero chamar você para uma missão. Tem um grupo do Telegram, tá aqui embaixo, o link. Eu queria que você fosse lá. Eu quero que você vá lá. Se você tiver dúvidas, pergunta lá. Mas eu também quero... Por quê? Porque eu vou te responder lá, porque eu quero trazer para cá para te responder aqui também. Porque às vezes a sua dúvida é a dúvida de muita gente. Mas eu quero também que você fale comigo, entendeu? Você que tá aqui agora, inclusive, comenta, fala aqui nos comentários comigo. Se você tá no YouTube, escreve, porque eu vejo a foto de vocês, eu vejo o nome de vocês. Mas o grupo do Telegram é apenas para os comprometidos. Curioso? Não precisa não. Só quem tá comprometido. Beleza? Então vai lá, fala comigo, manda mensagem, elogia. Gosto também. Fala, tô assistindo, assisti, mandei pra uma pessoa, chamei mais gente pra vir assistir, beleza? A aula 3 vai ser liberada na quarta-feira, às 8 horas da manhã, horário de Nova York, nos grupos de WhatsApp, no grupo de Telegram, não sei qual grupo você tá, do WhatsApp, mas todos os grupos do WhatsApp, do Telegram, mas eu também vou te mandar por e-mail. Quarta-feira é a aula 3, é a última aula dessa jornada que a gente chegou até aqui, tá bom, gente? Muito prazer, é uma honra ter você aqui, vai ser uma honra ter você na próxima aula e a gente se vê. Tchau!
agora eu sou um novo homem agora invisto na renda variável, tenho minhas reservas, tenho tudo que eu aprendi, todo o ferramentário ali que eu aprendi no curso da Thelma, eu tô pondo em prática. Tô muito feliz em ouvir que você é um novo homem e a sua família também, né? Vocês estão indo para uma direção diferente. Sim. Assim como eu também tive que me transformar lá atrás, eu sou muito feliz dessa Thelma que hoje eu sou. Isso tudo aconteceu porque eu decidi mudar minha mentalidade. O investimento, ele muda a gente, né? O jeito da gente pensar. Inclusive, isso foi o aspecto que eu mais busquei dentro do mercado financeiro, porque ele realmente molda nosso caráter, nosso modo de pensar, a gente reflete sobre... Se amadurece, né? Você cria ali coisas que você vai dar mais importância e coisas que você dá menos importância, e as que menos importam são as que mais te consomem. Então você trabalha ali para eliminar que estão te consumindo, transforma ela em uma outra força, e você vai buscar. E investir não é difícil. Investir basta você ter disciplina e consistência. Isso é o segredo, é a chave do sucesso.